Bom, gente, então nós vamos começar agora a fazer a correção daquele teste que nós propusemos, né, para que vocês treinassem na ferramenta do Canvas para a prova, né, que faremos amanhã, dia 3 de abril, ok? Então, vou compartilhar a tela aqui, são 5 questões, uma correção relativamente rápida, tá? E depois a gente pode tirar algumas dúvidas, caso também tenha, beleza? Então, vamos compartilhar a tela aqui, para que a gente possa acompanhar a correção, tá? Vocês estão vendo aqui uma tela do Canvas, né? Onde a gente tem toda o resumo, análise que a gente consegue do teste, tá? Então, aqui temos questão a questão, certo? Então, vamos lá. Leia o trecho da súmula, analise e depois responda a questão. De início, durante o exame, Adriana se apresentava bem arrumada e agradável. Falava pouco, mas não desviava o olhar ou o assunto. Depois de alguns minutos, porém, ela tentou subir no colo do entrevistador. Em relação à aparência, pela descrição acima, ela poderia ser classificada como: olha, ela estava arrumada. Pronto, a aparência dela só está arrumada. Agradável já é uma coisa da atitude, né? E depois de ter tentado subir no colo do entrevistador, atitude. Falava pouco, linguagem. Não desviava o olhar ou o assunto, atenção, né? Então, ela tem várias, só nesse textinho tem várias funções aí que poderiam ser exploradas na questão. Eu pedi em relação à aparência. Se ela está arrumada, ela está adequada, né? Ela está adequada e cuidada. Tá normal, ok? Tá bem, tá limpinha, tá arrumada, tá certinha, ok? Uma coisa, vocês colocaram aqui, ó, adequada e exibicionista. Eu tenho certeza que quem marcou adequada e exibicionista foi por conta dessa atitude. Isso não é aparência, isso é atitude. Mesma coisa, quem marcou adequada e bizarra foi por conta desta atitude, né? Vamos lá. Então, aqui tem que tomar sempre muito cuidado, até numa das súmulas que vocês fizeram daqueles casos clínicos, tem uma confusão lá. Um grupo colocou, por exemplo, aparência apática para o caso de depressão. Apatia é um comportamento, não é uma aparência, tá? Aparência é adequado, desleixado, né? Uma roupa exibicionista, uma roupa bizarra, um descuido com a higiene, ok? Eu vou dar uma parada e vou voltar com vocês, que é muito importante isso, tá? É muito importante. Então, tomar sempre muito cuidado, né? Então, até vou repetir, nessas súmulas que vocês fizeram, vocês confundiram um pouco de atitude com aparência, tá? Por exemplo, a minha aparência hoje, ela está adequada. Se eu tivesse vindo aqui gravar uma aula para vocês e a minha aparência, eu tivesse aqui descabelada, acabado de levantar da cama, descabelada, vocês não imaginam o tamanho que esse cabelo aqui pode ficar, né? De pijama, eu estaria adequada para esta condição? Não, né? Então, eu ia estar desleixada, por exemplo. Tudo bem, gente? Deu para entender? Porque nessa questão me chamou muita atenção a confusão, né? O que confundiu vocês foi a atitude, tá? E também lá na súmula que vocês fizeram do caso clínico, também apareceu a mesma confusão de atitude com aparência, certo? São coisas bem distintas, lógico que são complementares, né? A forma com que a gente se apresenta muitas vezes reflete a forma que estamos nos comportando, que estamos nos sentindo, né? Que a gente está sentindo, e então isso realmente faz uma diferença aí, ok? Ana Carol tá digitando, vou só esperar para ver se é uma questão.
já vou complementar, já vou buscando aqui para... Sobre a súmula que tá apatia, no meu caderno tá como aparência. Não, apatia não, tá? Apatia é um comportamento, certo? Então, eu posso estar apático, mas ela não é aparência, não, né? O que às vezes acontece é que na hora que eu vou falar da aparência, às vezes eu falo assim, por exemplo, a aparência de um depressivo, né? Até a gente fala isso, usa roupas escuras, né? Então, ele vem sempre com essa aparência mais desleixada ou com roupas escuras que reflete, aí essa aparência está refletindo uma condição da patologia que é o quê? A apatia. Para que eu vou me limpar? Para que eu vou me arrumar? Se nada me interessa, se nada tem valor, né? Então, essa aparência muitas vezes reflete uma condição da patologia, o que ele está sentindo. Ele não quer fazer nada, é uma desmotivação, uma falta de interesse, uma falta de prazer, né? Que é a anedonia, mas isso não é aparência, isso está sendo refletida numa aparência descuidada, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar novamente para a gente fazer a questão número 2. Vamos lá? Beleza, ó. Então, questão 2. Leia o trecho da súmula, né? É o mesmo caso, tá? Nesse caso do Canvas, eu não tenho como colocar o caso e na sequência aí, na verdade, pelo menos eu ainda não achei isso, né? E fazendo várias perguntas a respeito daquele caso, né? Então, eu fui replicando o caso, né? E vou fazer assim amanhã também, tá? Então, é o mesmo caso, só que agora eu tô pedindo em relação à atitude, certo? Então, veja, eu tenho fuga e evasiva, nem sonhar, né? Ela tá lá, ela tá atenta, ela não desvia do assunto, ela não tá fugindo de nada. Dissimulador e teatral, também não, né? Ela não tá fingindo nada, não tá exacerbando nada, mas ela, do nada, ela simplesmente estava lá quietinha, mas ela levanta e vai sentar no colo desse entrevistador, né? O sedutor, né, que vocês colocaram aqui, ó, o pueril é infantil, é uma atitude infantil. E o sedutor é aquele que quer conquistar. Não há nenhum indício aqui que ela foi sentar no colo do entrevistador, nem para brincar de serrador, se eu fosse pueril, né? Nem para querer ali conquistá-lo de alguma forma, tá? E o que ela foi invasiva e desinibida, né? Então, tomar um pouquinho de cuidado, porque eu preciso ter indícios de que isso aqui esteja acontecendo, né? Pueril é infantil, né? E olha, ela não é infantilizada, né? Ela não desvia o assunto, né? Ela tá centrada no que ela tá fazendo lá, ok? Mas ela, do nada, né, dentro da patologia dela, ela vai lá, bem desinibida, né, vai lá e quer sentar no colo do entrevistador. Então, é uma invasão, né, que ela acaba tendo aí durante a entrevista, né, no espaço que é do entrevistador, ok? Dúvidas com essa? Tudo bem com essa questão? Eu voltei com vocês. Tá, essa tava tranquila, mas é que teve um erro ali, né? Alguém errou, então eu queria ver se realmente tinha entendido, né, onde estava o erro ali, tá bem? Então, vamos lá para a terceira questão. É a mesma coisa, só que agora eu vou perguntar quanto à linguagem, né? Lembra que no começo, quando eu li, eu já falei que aqui tinha várias funções, né? Então, em relação à linguagem, o que ela estaria? Ó, falava pouco. Falar pouco é oligo, né? Lalia, certo? Logorreia, falar muito. A prosódia quer dizer
em relação à entonação, né? Ou seja, eu não tenho entonação, certo? Então, logorreia é falar muito. A prosódia, se alguém que tiver aí marcou, a prosódia, ela é em relação à entonação, tá? E a palilalia é repetir a última palavra que a pessoa mesmo fala, tá? E ela não tem esse comportamento, ela simplesmente fala pouco no começo inicial dessa entrevista daí com o psiquiatra, tá? Então, palilalia é repetir a última palavra que ela mesmo fala. A prosódia é uma redução na entonação, e logorreia falar demais. E o correto, o falava pouco, oligolalia. Beleza, gente? Fui eu, hahaha, eu não lembrava ao certo o que significava cada uma das palavras. Isso. Então, aí, vocês têm uma vantagem aí, né? É de estar com o caderno, né? Então, é um momento que você pode parar, ir lá, olhar, né? Mas, então, deu para entender agora, ok? Rafa, tudo certo? O que você marcou? Você marcou a palilalia? Foi, né? Vou para a próxima. Sim, Ah, que você quis fazer sem olhar mesmo, tá bom. Não, mas é uma forma, é até uma forma da gente monitorar o quanto que a gente tá, a prosódia, tá? O quanto que a gente tá realmente sabendo, né? Um teste da gente uma forma de a gente se testar. Vamos lá. Novamente ela, só que agora eu quero a atenção da Adriana, né? Então, ó, não desviava do olhar ou o assunto. Ou seja, ela está focada, ela está com uma atenção normal, né? Que a gente fala euprosexia. Esse termo não apareceu, eu acho, no caderno de vocês, mas eu estou instalando ele aí agora, porque às vezes ele aparece em algumas súmulas, né? Quando a gente pega artigo científico, muitas vezes aparece euprosexia, né? Então, que a atenção está normal, ok? A prosexia, alteração, né? A atenção ausente, não tá, né? Ela fica, hipo é reduzida, e eu não sei quem foi que marcou labilidade de atenção. Não desvia o olhar ou o assunto. Se tivesse que fazer alguma confusão aqui, né? Talvez se eu tivesse colocado rigidez de atenção, eu poderia deixar vocês um pouco confusos, né? Porque ela não desvia o olhar ou o assunto, mas ela não é rígida. Ninguém está falando que para tirar ela desta atenção que ela está dando ao psiquiatra precisa de um esforço muito grande, tá? Então, nem rigidez seria, mas muito menos labilidade, tá? A atenção lábil, ela muda de uma coisa para outra muito rapidamente, tá? Então, ali tá claro de que lábil não está. Se eu tivesse colocado uma opção de rigidez, eu também poderia pensar que ela poderia estar rígida ali, né? Se eu não tivesse dado nenhum outro detalhe, mas também daria para descartar uma rigidez, justamente por eu não ter mais informações a respeito disso. Então, a gente parte que a atenção dela está normal, tá? A Rafa foi ela também, ela pensou, eu pensei por ela minutos depois pular no colo. Sim, mas a gente não tem nenhum elemento que mostre que ela estava desatenta, tá? Isso são as características da doença dela que a gente já... que você ficou com o negócio do colo na cabeça, né? Mas aí não, tá? A última, pra gente finalizar. Vamos lá. Ela apresentava no momento da entrevista
alterações, aí já é uma súmula, é aquele, um trecho daquele relatório final que o psiquiatra escreveu, né, a respeito de tudo que ele viu dos elementos ali, tá? Então, peguei um trechinho ali. Ela apresentava no momento da entrevista alterações explícitas da atividade do eu, com subtração de pensamento em associação à alucinação visual verdadeira, complexa, referente a uma entidade demoníaca, tá? Aqui é aquela que a Rafa até comentou que ela marcou errado, tá? Que ela marcou uma só e esqueceu o resto, certo? Então, toma cuidado quando vier, vai vir assim, ó, leia as alternativas abaixo e selecione aquelas corretas, tá? Essa é aquela questão que eu falei para vocês, que ela é igual, a intenção dela é ser o mesmo tipo de questão daquelas que, quando a gente faz uma prova no papel, ela vem aquelas 4 frases e depois a gente marca a alternativa que mostra quais frases estavam corretas. A gente chama de respostas múltiplas, tá? Então, a frase 1, 2, 3 e 4 está correta apenas o que se afirma em 1 e 2, 1, 2 e 3, 1, 2 e 4. Só que aqui, em vez dele colocar essa opção do 1, 2 e 3, 1, 2 e 4, ele dá as frases todas e você só marca as corretas, tá? Então, toma cuidado com essa questão, certo? Então, ó, atividade do eu refere-se a uma função onde o indivíduo reconhece que é um ser único e indissolúvel. O que é quando o indivíduo... Vou até parar aqui. O que é, que eu quero ver as respostas. Quando o indivíduo acha que ele reconhece que ele é um ser único e indissolúvel. É a atividade do eu? É o quê? Vamos lá. Chat, bate-papo. Unidade do eu. Exatamente. Isso, Ana e Laís. Tá? Então, quando eu falo que eu, sou uma única pessoa, isso é unidade do eu, tá? Não é atividade. Então, esta frase estava incorreta, ok? Beleza? Vamos lá. Subtração de pensamento é uma alteração da consciência do eu relacionado à atividade do eu anteriormente citado, né? E tá? Dentro das alterações da atividade do eu que a gente estudou, aparece a subtração de pensamento, assim como a imposição de pensamento, né? A subtração de pensamento, né? Que é isso aí que eu falei, alucinação sinestésica, interceptação da atenção, tá? Então, tem várias outras, e a subtração de pensamento é uma alteração da atividade do eu, né? Então, você está tirando o meu pensamento, ou seja, esse pensamento meu pode ser retirado por alguém? Não pode, né? Ele é meu, e ele é só meu, e me pertence, né? Eu não posso doá-lo a ninguém e não há possibilidade de ninguém tirar isso de mim, ok? Então, atividade do eu. A alucinação é um termo que determina uma alteração na senso-percepção. Perfeito, que é senso-percepção, onde há percepção sem objeto na ausência dos estímulos externos correspondentes. Ou seja, ó, onde eu tenho percepção, mas eu não tenho nada ali, né? Porque quando eu tenho uma percepção alterada e há um objeto lá, é o quê? Voltei com vocês. Bom dia, Natália. Não tem problema, nós estamos fazendo a correção do exercício e depois ele vai ficar disponível desde o início. Você acompanha o resto, tá? Eu repito, eu falei ali, né, na correção, que a alucinação é uma alteração na percepção, na ausência de um objeto, né? Ok? Então, não tem nada ali e eu vejo algo naquele local. E quando eu tenho algo ali e a senso-percepção é alterada, a percepção daquele algo, daquele objeto que está ali é alterada. Como é que a gente chama? Ilusão. Isso mesmo, tá? Então, essa é a grande diferença de alucinação e ilusão. A alucinação não tem nada ali,
e eu insiro uma coisa, uma visão, por exemplo, um objeto, uma pessoa, uma coisa corpórea, né, naquele vazio, porque ali não tem nada. E a ilusão já é quando tem algo ali, mas a minha percepção desse algo modifica aquele objeto, né? Então, lembra lá, em vez de eu ver um esteto, eu vejo uma cobra no pescoço do médico, ok? Então, uma ilusão. Tem um objeto ali que a minha percepção vê como uma outra coisa, né? Isso no caso da visão que eu tô usando aí de exemplo, tá? Essa eu fiquei confusa e acabei não marcando, mas depois, quando eu finalizei, apareceu a correção, eu entendi que você confundiu, tá? Isso, alucinação com ilusão. Por isso que eu tô retomando pra gente deixar isso bem esclarecidinho, tá? Beleza? Vamos ver as outras duas frases que ainda tem ali, né? Duas não, acho que é uma só, mas, né? Então, a alucinação é um termo que determina alteração na senso-percepção, onde, novamente, tá? Ó, a percepção sem objeto, ok? Na ausência de estímulos externos correspondentes, ou seja, então aquilo realmente está sendo produzido pela minha mente, certo? E a alucinação visual verdadeira complexa geram imagens tridimensionais de objetos, pessoas, cenas estáticas ou em movimento. Exatamente, tá? Então, quando a gente fala de uma alucinação complexa, isso no caso da visual também serve para auditiva, é que aquilo tem realmente tridimensão no caso da visão e é entendível dentro do processo de linguagem na auditiva, tá? Então, eu escuto alguém falar, aquilo tem sentido, né? Eu escuto uma música, ela tem complexidade, eu sei que música é, né? E porque lembra que a gente tem a alucinação visual e auditiva, que a gente chama de elementar, né? Que aí são só borramentos visuais, manchas, focos de luz, algo assim, então, mas não forma nada específico com tridimensão, um corpo, um objeto, uma pessoa, uma entidade, né? Um animal, um objeto, né? Não tem nada assim. E a auditiva são sons indefinidos, né? São as alucinações elementares, né? Visuais, auditivas elementares, são só ruídos, sons, mas que não têm significado. A partir do momento que aquilo é interpretado dentro de um padrão de linguagem, né, ou de uma estrutura auditiva mais complexa, uma música, algo assim, aí já entra como uma auditiva complexa, certo? Então, a diferença do elementar para o complexo é então que ela também estava correta. Dúvidas? Bom, então, né, não temos mais dúvidas, então nós vamos encerrando nosso vídeo de correção por aqui, né, espero que tenha ajudado e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom? Tchau pra vocês!